Olá, irmãs. Bom, não sei, nem sei qual é o número dessa gravação que eu tô fazendo, porque tá sendo difícil. Mas nós precisamos, né? Todas nós fomos desafiadas e agora chegou a minha vez desse desafio. Nossa, as rugas ficam mais visíveis também, agora que eu estou olhando. Assim ficou melhor, né? Só para descontrair, irmãs. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Glaciete. Tem exatamente um ano que eu estou aqui em Três Lagoas, juntamente com a minha família, para uma oportunidade de trabalho. E eu sou membro da igreja um pouco mais de 30 anos. Desde os 3 anos de idade eu sou membro. Tive a grande oportunidade de passar pela organização da primária, pela organização das moças, uma organização maravilhosa, como todas são, né, dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E sou casada, selada no templo, e temos 2 filhos. A minha mensagem que eu vou compartilhar com as irmãs, que foi me designada pela presidente, está na Lia Rona de novembro, mais referência da conferência de outubro de 2020, pelo Elder dos 70, Mateus S. Holland, A Grandiosa Dádiva do Filho. Ele começa falando sobre o relato de Alma, que está nos capítulos 36 e 37. Alma, ele começou a sentir uma grande tristeza. Ele fala assim, nada pode haver tão intenso e cruciante como foram suas dores. Mas essas dores se referem ao pecado que ele estava carregando, que ele estava sentindo no momento, essas dores. E o Elder Mateus, ele relaciona essa dor com uma dor que naquela semana ele estava passando, uma dor de cálculo renal. As irmãs devem saber o que é um cálculo renal, são pedras na vesícula, né? Que elas se formam no aparelho urinário e aquelas pedrinhas que não expelem sozinha, elas precisam fazer cirurgia. E nesse processo aí, a pessoa que tem muita dificuldade de urinar, o rim não trabalha como deveria, e aí a pessoa sente muita dor nas costas. Eu sei isso porque o meu esposo, vira e mexe, ele tem essas crises, e é uma dor muito forte, uma dor muito intensa. Então o Elder Mateus, ele tentou relacionar essa mesma dor que ele sentiu naquela semana com esse relato de Alma, né, que é uma dor muito intensa e cruciante. Continuando aqui no que ele se refere à alma, ele falou assim: Alma relaciona sua dor intensa a estar atormentado, atribulado, perturbado no mais alto grau. Isso a alma relatando para o seu filho Elamã, no livro de Mórmon, né? Então, assim, ele estava em plena agonia mesmo, ele estava sentindo o peso desses pecados, uma dor muito forte. A alma reflete a dolorosa realidade de que em algum momento o peso cruciante da culpa de cada pecado que cometemos terá de ser sentido. Aí ele fala que todos nós, quando pecamos, nós sentimos, isso é um processo, é natural, nós sentimos essa dor desse pecado. A justiça exige isso, e nem mesmo Deus pode mudá-lo. Como eu falei, é o processo. Então, faz parte, nós sentimos essa dor, esse peso. Quando a alma se lembrou de todos os seus pecados, especialmente os que havia destruído a fé de outras pessoas, sua dor foi quase insuportável, e a ideia de entrar na presença de Deus o encheu de inexprimível horror.
Ele desejou ser aniquilado em corpo e alma. Ou seja, no momento que ele parou para pensar sobre o que ele tinha feito, principalmente para as outras pessoas, o sentimento dele foi muito maior. Como que ele poderia se apresentar com esse peso perante o Salvador, perante o Senhor? Então fala aqui que ele desejou ser aniquilado, né? Em corpo e alma. Então era isso que ele estava se sentindo. No entanto, porém, como todos nós sabemos, existe algo maravilhoso em nossas vidas, que não foi só para a alma, mas que todas as pessoas têm esse privilégio e essa oportunidade. No entanto, no discurso fala, a alma diz que tudo começou a mudar, assim que ele fixou a mente na profetizada vinda de um Jesus Cristo, para expiar os pecados do mundo. Ele clamou em seu coração, ó Jesus, tu que és o Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Com esse único pensamento e essa única súplica, a alma encheu-se de tanta alegria quanta havia sido sua dor. Então aquele peso que ele estava sentindo pelos pecados foi se transformado no mesmo grau de grande alegria, devido ao quê? Ao sacrifício expiatório de Cristo, devido à crucificação do nosso Salvador, que ele pagou por cada um de nossos pecados. Mas nisso tudo existe a palavrinha arrependimento, né? Graças à sua solícita bondade, se referindo ao Salvador, no momento em que nos voltamos para Cristo, demonstramos fé nele e uma real mudança de coração. O peso esmagador de nossos pecados começa a ser tirado de nossos ombros e colocados no dele. Isso só é possível porque ele nunca pecou, sofreu a agonia infinita e indescritível de cada pecado cometido no universo de suas criações, por todas as suas criações. Sofrimento tão intenso que fez sangue escorrer dos seus poros. Então a gente não consegue minimamente sentir o grande sofrimento que Jesus Cristo passou por cada um de nós, pelos nossos pecados, daqueles que já haviam morrido e daquela geração que iria vir, e pelos pecados de toda a humanidade, né? O Salvador, portanto, adverte-nos nas Escrituras modernas que não temos ideia de quão intenso nossos sofrimentos serão se não nos arrependermos. Então, aqui é uma advertência para nós, irmãos. Nós temos essa grandiosa bênção em nossas vidas. Nós temos falhas, cometemos erros o tempo todo, mas nós temos o arrependimento. Aí vou repetir o que ele falou. O Salvador, portanto, adverte-nos nas Escrituras que não temos ideia de quão intensos nossos sofrimentos serão se não nos arrependermos. Mas com imensurável generosidade, ele também esclarece: eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisam sofrer, caso se arrependam. Então, essa é a grande bênção que Jesus Cristo nos dá. De nós, quando pecamos, nos arrependermos de coração sincero, nós sentimos o peso desse pecado, passarmos por essa dor, essa agonia e nos arrepender verdadeiramente. Esse é o processo. Às vezes um sofrimento intenso advém não do pecado, mas de erros sinceros da ação de outros ou de forças que estão além de nosso controle, além de nossos controles. A ciência médica, o aconselhamento profissional ou uma restituição judicial
podem ajudar a aliviar esse sofrimento. Então ele fala que quando a gente sofre por alguma doença, às vezes estamos em algum processo judicial ou um aconselhamento profissional, esses profissionais existem para nos ajudar a aliviar o fardo. Aí ele continua: mas observe que todas as coisas, inclusive essas, vêm do Salvador. Independentemente das causas de nossas piores dores e aflições, a fonte final de alívio é a mesma, Jesus Cristo. Somente Ele detém todo o poder e o bálsamo da cura para corrigir cada erro, reverter cada injustiça, ajustar cada imperfeição, curar cada ferida e proporcionar cada bênção que tarda a ser concedida. Então, Ele, Jesus Cristo, Ele é a cura de todas as nossas enfermidades, tanto física, espiritual e emocional. Como foi falado aqui no discurso, o Elder citou, existem os profissionais aí para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos aliviar. Mas é o Salvador que pode trazer a cura perfeita para nossas vidas. Para todos que sofrem dores tão intensas e incomparáveis a ponto de acharem que ninguém mais pode compreendê-las plenamente, pode ser que tenham razão nisso. Talvez não haja nenhum familiar, amigo ou líder do sacerdócio, por mais prestativo e bem intencionado que seja, que saiba exatamente o que você está sentindo, ou que tenha precisamente as palavras que vão ajudá-los a curar. Mas saiba disso. Há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra. É que o poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Então, irmãs, nessa parte do discurso, ele fala algo muito importante, né? Vou repetir, só um trecho. Há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra e que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. Então, assim, esse momento que nós estamos vivenciando aí sobre essa fase agora da pandemia, a questão da vacinação. Irmãs, eu tenho testemunho firme e forte com relação que tudo aquilo que nós não conseguimos atingir com nossas próprias forças, com a nossa própria dedicação, sendo merecedores, o Senhor, vendo todo o nosso empenho, Ele vai lá com o dedo dele e atinge aquilo que a gente não consegue. Eu tenho um testemunho real sobre isso. E isso me fez refletir sobre esse momento que nós estamos passando pela pandemia, na questão dessa vacinação. Vamos acreditar, vamos confiar, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai lá e Ele vai tocar com o dedo dele, tá? Diante de todos os esforços dos cientistas, dos médicos envolvidos e de nós, como membros da igreja, que estamos procurando fazer a nossa parte, orando por todas as pessoas, pela cura do mundo todo. Ele continua falando assim: vemos que a própria natureza de Deus e o objetivo de nossa existência terrena é a felicidade, mas não podemos nos tornar seres perfeitos, com alegria divina, sem experiência que nos ponham à prova, às vezes em nosso próprio cerne. Paulo declara que o próprio Salvador se tornou eternamente aperfeiçoado ou completo pelas aflições. Portanto, então só deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Então, nós precisamos passar por essas aflições, por essas provações, para nós podermos ser aperfeiçoados, assim como foi o Salvador também, Jesus Cristo. Isso é para o nosso crescimento.
Paulo declara que portanto, protejam-se dos sussurros satânicos que dizem que se fôssemos pessoas melhores, não passaríamos por tais provações. Devemos também resistir à semelhante mentira de que o nosso sofrimento, de alguma maneira, sugere que estamos fora do círculo dos escolhidos de Deus. Então, são duas questões assim que às vezes o inimigo tenta colocar em nossos pensamentos. Que nós sofremos porque nós não somos pessoas boas, então nós temos que sofrer. Ou que nós não somos os escolhidos do Senhor. Muito pelo contrário, irmãs, né? Todos nós somos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para sermos testados e provados. E sermos merecedores das bênçãos diante das nossas fidelidade. Como João, o revelador, disse, vejamos-nos como João, o revelador, nos viu em sua magnífica revelação sobre os últimos dias. Pois João viu uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Quando lhe foi perguntado: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João recebeu a resposta: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sofrimento em retidão ajuda a nos qualificarmos para que sejamos os eleitos de Deus, em vez de nos diferenciar deles. Como falei então, e o discurso do Elder dos 70, Mateus, então, irmão, é tudo para nos qualificarmos como filhos de Deus. E para finalizar, conforme João declara, vocês não mais terão fome. Aqui é uma promessa, irmãs, que ele deixa para nós. Não terão mais fome, nem mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre vocês, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Esse discurso é uma bênção neste momento que nós estamos passando. E se cada um, eu tenho certeza, refletimos sobre o que temos passado, o que já vivenciamos durante toda a nossa vida, né? Essa é uma promessa maravilhosa. Que o Senhor ele vai enxugar cada lágrima de cada olho. Ele conhece cada um individualmente. Conhece-nos pelo nosso nome, melhor que nós próprios. Sou muito grata por ter o Salvador em minha vida, pelo amor que Ele tem por mim, pelas bênçãos, pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Eu amo este Evangelho. Eu sei que o arrependimento é a chave para nos tornarmos pessoas melhores. Então, essa mensagem, irmãs, que eu gostaria de compartilhar com cada uma de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.